através da boca dele. Então, é Fase onde oral. ele tem todas as percepções, é onde ele se sente seguro, prazer. Então, por isso também, de às vezes o bebê está na barriga ainda, ele ainda está levando as mãos, às vezes ele está chupando o dedo ainda lá na barriga da mãe. Então, tem essa questão de suprir essas necessidades. Mas não quer dizer que uma mãe que não vai amamentar não vai fazer o contato pele a pele, Olhar também. a troca de olhar. Então, e essa questão das fórmulas é bem importante, que tu levantou isso, Ana, porque até assim, na década de 80, final da década de 70 para 80, foi o boom Explosão, assim, que né? foi quando as mulheres saíram para trabalhar, então aumentou mesmo, e aí a fórmula era muito melhor do que o leite materno. Hoje, esse contexto já está mudando, mas ainda a porcentagem é muito baixa. As crianças, uma média de aleitamento materno, elas permanecem 54 dias. É 52 ou 54 dias de vida sendo amamentadas exclusivamente. Exclusivamente. Olha só. A amamentação exclusiva, né? Então, Muito baixa. que é muito baixo. Que entre os E palpites ainda também. Ai, tá ainda no seio. Olha o tamanho só. dessa criança. Né? E aí, porque tem uma questão comercial, industrial, que é muito forte ainda. E além dessa questão cultural dos palpites. Então, hoje, o que se vê realmente são assim, as mães que têm menos informação são as que mais introduzem fórmula láctea. E assim, claro que a gente não quer dizer assim, ó, não, tu não vai poder dar complementação. Eu sempre digo, tudo tem uma tolerância, né? Não é nem 8 nem 80. Então, tudo tem que ser discutido e vai ser o que for melhor para aquela fase. Mas, assim, as mães que têm mais, que buscam mais informação durante a gestação são as que mais buscam pela amamentação exclusiva. Porque aí ela já tem essa consciência da questão dos palpites, do que vai acontecer, quando que dá essa queda da produção do leite, que é quando, o meu leite é fraco, dessa necessidade do bebê, da movimentação, ou dessa questão também de que se está com algum problema de saúde que vai impedir ela, seja temporariamente ou permanentemente, de amamentar. Então, são várias as questões que envolvem. Perfeito, importante aí ressaltar para o pessoal. Então, vamos ver aqui os comentários. A Lourdes Vieira participando aqui, mandou as palminhas, e também a Gema Faresi aqui conosco. A gente teve uma queda aqui da internet, mas reiniciamos aqui a nossa live. Enfim, quem tiver alguma pergunta pode ficar bem à vontade de deixar aqui nos comentários. Bom, na questão da amamentação, quais que são as principais orientações para amamentação adequada e confortável aí para as mães, na sua visão? Bom, na minha visão, principalmente, é a mãe estar confortável com isso. A mãe desejar. E tem uma discrepância entre desejar e poder. Então, tem isso que a gente falou sobre o poder, se ela pode ou não, se tem algo que impeça, e o desejo dela. Então, é o corpo dela, é nela que o bebê vai estar. Então, tem muito uma questão dela, de respeito com ela, é muito íntimo, muito individual isso. Então, a mãe deseja amamentar, a mãe, ok, mas aí tem toda uns ajustes de posicionamento, de pega correta, mas principalmente a mulher estar confortável, estar bem posicionada que eu digo, não tá num tumulto, tá resguardada, tá conseguindo ficar num ambiente calmo, que ela vai fazer aquilo com calma, com tranquilidade e, de preferência, com uma postura que fique confortável para ela. Porque aí vem a questão de novo dos palpites. Se ela estiver tentando amamentar aquele bebê chorando, um monte de gente dizendo, mas eu acho que é fome, eu acho que tu não tem leite, olha ali, tu não tem nada.
e aí ela tá insegura com aquilo, ela não se sente confortável porque antes a gente vive com o seio coberto. E aí ela tá lá com o seio exposto, todo mundo olhando, cada pouco vem alguém e mexe. Então, também isso gera um reflexo muito importante na amamentação. Então, é ela se sentir confortável, ela determinar essas coisas, saber que ela vai gerenciar como vai acontecer esse momento, ela tem essa autonomia para isso, de dizer assim, olha, agora eu vou dar de mamar, eu quero fulano aqui, vocês esperem um pouquinho, e aí se posicionar bem. Sou super fã das almofadas de amamentação. Ah, eu não tenho uma almofada de amamentação? Não vai impedir de amamentar. Tem travesseiro, tem almofada, tem colcha para dobrar, lençol, a gente empilha. Para tudo se dá um jeito, tá? Certo. Então, quanto a isso, e claro, e evitar o uso de apetrechos. Hoje em dia, que nem a gente falou, tem na indústria tem uma infinidade, tem coisas que ajudam sim, que em alguns momentos a gente tem que introduzir na amamentação, mas tem coisas que quando são usadas indiscriminadamente, elas atrapalham. É a questão dos bicos artificiais. Então, assim, evitar o uso de apetrecho sem ter uma indicação para isso. Evitar introduzir uma chupeta sem ter uma indicação ou sem saber, sem conhecer o que isso vai provocar de movimento diferente, como isso vai acontecer na boca da criança. Tem a questão de pomadas, e aí vem de novo a história de que, não, ó, isso aqui fulano usou, disse que é bom usar, então eu vou passar, daí passa, não sabe como usar. Então, tem ter essa informação antes. Claro. E a mãe quanto mais a mãe estiver segura, confiante do que ela está fazendo, do que ela vai estar fazendo, essas outras opiniões não vão ter tanto impacto nas atitudes dela, na amamentação. Ela vai conseguir aproveitar, porque durante a amamentação, ela vai ter uma liberação hormonal muito alta. Então, ela precisa também dessa segurança para, durante essa liberação hormonal, sentir a alegria, sentir o prazer que é, ter confiança no que ela está fazendo e, principalmente, estar tranquila. Ótimo. Tudo, então, está interligado, né? Sim, Muito bem. com certeza. Tá certo. Antes, vocês comentaram da importância do contato pele a pele do bebê e da mãe. Qual que é essa importância? Acho que eu falei bastante, né? Pode seguir. Sobre isso. Não, sobre isso. Mas assim, até eu estava comentando com a Ana que eu dei uma olhada de novo sobre a Hora Dourada. Por causa também que tem os pais, que às vezes quando a mãe por algum motivo teve alguma intercorrência na hora do parto, não pode ter aquele contato, os pais acabam fazendo esse contato. É muito feito já na UTI, já é feito em vários hospitais, a gente já conhece essa prática, porque para o pai é uma geração, um fortalecimento desse vínculo. É aquilo que eu falei, do bebê ser apresentado para o mundo. Tem a questão, sim, da microbiota, né? Da questão das bactérias, que ele tem contato com as bactérias da nossa... Perdão, fugiu a palavra. Da flora natural, né? Da nossa pele, os contatos com a bactéria da pele. Então, que para ele também, para a criança, tem a questão da regulação da temperatura também. E principalmente ele vai sentir as batidas do coração. Então, para quem estava lá no útero ouvindo, hoje a gente já sabe, já tem estudos quanto a isso, que entra na questão da musiquinha, do ruído branco, do que ele ouvia quando ele estava na barriga, ele também vai estar mais próximo. Tá certo. Então, ele vai ter esse contato. E com a mãe tem os benefícios, além disso tudo, para a amamentação, pela questão hormonal. Uma questão física e uma questão emocional Isso, também, né?
Questão do afeto, do vínculo, da proteção, dele se sentir acolhido. Até na UTI eles deram o nome aqui em Passo Fundo, né, aqui pertinho, que é o método canguru. Então, justamente por isso, assim, né, eles têm as produções eu esqueci o nome, é origumi, é uns polvinhos, aqueles polvinhos, né, porque aí o bebê ele enrola no dedinho, como se fosse o cordão umbilical, então por isso que é aquele de crochê, né, todo um trabalho. E aí também o método canguru, que é o pele a pele, então fica com a mãe, a hora fica com o pai, que geralmente são bebês que nascem antes do tempo, e eles precisam ficar na incubadora ou fazendo algum procedimento, e aí os pais ficam lá junto, assim, né? Então é bem importante, né? Esse vínculo e esse afeto também é passado, né, através do toque. Maravilha, muito bem. Comentou em ruído branco. O que é ruído branco para o pessoal que está aí assistindo? A gente sabe, enfim? né, Cris? Tem até aparelho de ruído branco, descobri Olha esses só, dias. o que é isso, então? É um aparelho que a gente substitui. É. O ruído branco nada mais são do que sons que se assemelham ao som do útero, né? Ah, que legal. Então, hoje em dia a gente tem aplicativos no celular, tem playlists só com sons de ruído branco. Também entra até para os adultos usarem para questão de como calmante. Alguns desses olha sons tem algumas playlists são sons que como tem o líquido amniótico, né? E aí com mais a pulsação, ele faz uma vibração. Então é um chiado que a criança está habituada a ouvir aquilo. Então sons de secador de cabelo, o barulho do mar, para nós fica um pouquinho mais difícil. Então, Agora o secador de cabelo, máquina de lavar, então chuveiro, o chiado. Então, esses sons, eles são sons que estão disponíveis, sim, e são sons também do dia a dia, que a criança vai se habituando, mas que podem ser usados como tranquilizantes. Deixa essa criança mais tranquila, mas ela estando segura, o choro é a única forma que ela tem de se comunicar, né? Então, não quer dizer que ela não vá chorar nunca. Mas fica uma coisa mais acolhedora, mais segura até para a família para fazer. Muito bem, que legal, interessante. Não sabia dessa história do ruído. A gente O pessoal vai pesquisar agora as musiquinhas lá do ruído branco. É bem legal. Tem até aparelho, como eu falei, né? Tem um aparelhinho que faz só o som de ruído branco. Mas aí tem playlist, tem várias outras coisas, né? Que dá para fazer também. Que bacana, bem interessante. Na questão da ansiedade e dos medos relacionados à maternidade, como é que as mães, enfim, quem pensa em ter um filho pode lidar com isso, enfim? Olha, lidando, assim, não tem muita fórmula mágica, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais percebo, assim, das mães é a culpa. Então, até da amamentação. Eu tive pouco leite, né? Não consegui. Então, as mães se culpam muito por tudo. E aí a gente entra também num contexto social que não é muito acolhedor com as mães. Então, se tem toda uma pressão social para ter um filho, porém a sociedade não está preparada para receber mães com filhos. Bebês que choram no avião, porque são crianças, né? Crianças que choram no mercado, que se jogam no chão, porque são crianças, né? Então, assim, até eu nem sabia. Esses dias eu descobri que tem hotéis que são específicos para pessoas sem filhos. Not children, né? Sem crianças. Então, assim... Que curioso, né? Como assim, né? Então, a gente percebe isso, que tem toda essa questão, né? Desse acolhimento. Por isso que a gente fala tanto do acolhimento, da rede de apoio, porque é muito importante. Parece que é um pouco repetitivo, porém, quando a gente atende ou recebe uma mãe no puerpério que está com alguma complicação, que está com alguma questão de depressão, a gente vê o quanto que elas se sentem sozinhas. Sim, mas tem um monte de gente, mas não importa, né? É a forma como ela está se sentindo. Eu acho que é muito importante ouvir, né? Como a Cris falou antes, é o corpo dela, as mudanças são dela. Ela tem que saber com isso. E a ansiedade e os medos, eles entram nessa questão pode ser também, né? Além de outras questões da má formação. A gente está tendo muitos diagnósticos hoje de crianças, né, com autismo, com outras questões. Então, para as mães, isso fica muito, assim, evidente, né? Então, a gente reitera a importância do pré-natal, né? Além do pré-natal psicológico, o pré-natal médico, né? Tem um acompanhamento, todo mês tu vai lá, o médico vai te tranquilizar também.
A gente tinha muitas essas questões até no grupo, pareceu, né? O bico do seio é invertido, eu não vou poder amamentar. Então, assim, não, tem como sim, né? Olha só, né? O nosso corpo é muito inteligente para isso. E a ansiedade também, ficar de olho, como a Cris falou. A gente veio de uma pandemia agora, né? A gente não tem pós-pandemia, eu não falo pós-pandemia, eu falo assim, viemos da pandemia, porque estamos ainda com as sequelas da pandemia. E aí tiveram muitos transtornos de ansiedade, né? Muitas questões que permanecem com a gente até hoje. E aí, como que a mulher tá ali com toda a mudança hormonal, com toda a mudança de vida, e ainda ela não vai tomar medicação, né? Daqui a pouquinho, enfim, tá fazendo acompanhamento psicológico, sabe? No momento que é tão importante. Então, eu acredito que isso é muito importante. Primeiro, a informação correta, né? Eu digo assim, o Google é o pior conselheiro do mundo. Sim. Porque é uma catástrofe de informação. Para uma pessoa que está lá, um dia sente calor, um dia sente frio, um dia está com ânsia, um dia não, um dia quer comer outra coisa, né? A cabeça, né? Além que se a gente for pensar, a Cris tem mais propriedade para falar, os órgãos estão se encolhendo, estão se adaptando. Só por aí já tem uma mudança muito significativa, né? E aí, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ter leite? Será que eu vou conseguir cuidar do meu filho, né? Será que eu vou repetir coisas que eu não quero dos meus pais? Né? Porque quando uma mulher ela é mãe, ela revive quem ela foi como filha também. Que mãe ela teve, que pai ela teve, que família ela teve. Isso é muita coisa. Então é importante estar atento a isso. Às vezes o médico, já aconteceu assim, o médico dizer, alguma coisa aqui não tá legal, é importante te consultar. Vamos ver, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essas informações para saber quem a gente pode chamar. Sim. A rede de apoio também é isso, né? Eu não tenho família próxima, tá? Mas posso, né, ter uma psicóloga, posso ter uma doula, posso ter uma enfermeira que vai me ajudar, principalmente na amamentação. Às vezes é uma pega que não está correta, não é que você não pode amamentar. Então, a Cris faz acompanhamentos, né, das mamães, assim, muito bacana. Então, acho que é muito, muito importante. Principal ferramenta que a gente tem hoje é a informação, mas ela tem que ser uma informação com qualidade. Então, informação é diferente de ter lá elementos jogados à toa, né? Tem que ter esse filtro também, que é muito importante. Eu acho bacana também ressaltar que quando a mulher tem essa ansiedade, essa coisa de como foi, que ela revive como ela foi, como ela foi como filha, e para não, se ela tem esse medo de como é que vai ser esse processo, que somos mulheres e com a graça de Deus, nós somos de fases. Então, nós somos feitas de mudanças. Assim como o corpo dela vai estar mudando, ela também vai sofrer essa mudança. Então, essa ansiedade talvez seja ansiedade pelo melhor, né? Geralmente é ansiedade pelo melhor. É uma criança, é um momento único, é um momento que passa muito rápido. Então, é uma alegria compartilhada e é uma perda para ela. Existe um luto também, né? Na maternidade, vamos dizer assim. Que é o chegar em casa e agora é o bebê. É aquilo que a Ana falou antes, se o bebê tá com uma cobertinha, se o bebê... E a mãe tá lá, né? A mãe tá lá, não toma banho, ninguém viu se ela comeu, se ela não comeu. Então, por isso que cada vez é muito mais importante, e se fala isso, para não deixar ela chegar numa exaustão, assim, de, poxa, chegaram... Eu vivi toda essa mudança e aí eu chego aqui e ninguém viu que a pia tá transbordando, que nem disse. Chega alguém, vai lá, lava uma louça. Não é chegar, eu vou pegar o teu filho para te poder fazer as coisas. Às vezes ela não quer, ela não tem energia para fazer. Não, né? ela quer, deixa ela curtir o bebê dela com essa tranquilidade. Então... só um pouquinho, eu vou lavar a louça para ti, eu vou... Ajuda o que eu posso fazer enquanto tu fica com o bebê? Importante. Então, além de tudo, como a gente veio da pandemia, alguns hábitos eu já notei bastante diferença, que é até na questão das visitas.
Então, antes o que se tinha era, meu Deus, ó, chegou em casa, chegava todo mundo junto, porque tinha que ver. Tem aquela ansiedade, sim, existe aquela ansiedade ainda, não se perdeu, ótimo, porque é um sentimento bom nesse sentido, porque tu tá comemorando a chegada de alguém, né? É um novo membro na família. Mas também se ficou com este cuidado. Não, ó, a gente não vai encher a casa de visita agora, não pode ir muita gente, a gente não pode ficar pegando no colo. Dando beijo. Se a gente vai tocar, primeiro tem que lavar a mão. Até nas casas, eu noto quando eu entro agora, que já tem o frasquinho lá do álcool gel, que uma vez tu não via isso. Então, tem lá o frasquinho do álcool gel, tipo, eles não dizem, mas tipo, ó, chegou uma visita, a visita já sabe, veio da rua, poxa, mexeu na chave do carro, mexeu na bolsa, mexeu na maçaneta da porta. Então, ficou um pouquinho mais nítido para as pessoas esse cuidado que é a nossa mão, que é o transporte de tudo. Então, e do quanto esse ser precisa dessa proteção. Então, nesse sentido também, e acaba que diminuindo um pouquinho, no meu ponto de vista do que eu vivenciei, diminuiu um pouquinho essa coisa da mãe também sentir que, tipo, nossa, fizeram uma festa, veio só o bebê. Então, fica um pouquinho mais tranquilo, ela consegue curtir um pouquinho mais com as pessoas mais íntimas ali, consegue se organizar na rotina para daí começar a receber visita. Então, não fica aquela coisa totalmente atrapalhada. Um tumulto, fica uma né? coisa bem mais que ela consegue curtir mesmo aquele momento. Até pra gente pensar que os primeiros dias, com a mãe com o bebê, a gente chama de simbiose, né, na psicologia, que é o bebê não sabe que ele é separado ainda da mãe. Então, ele precisa da mãe para tudo. Ele precisa que a mãe diga, tá com fome. E a mãe também não nasce, né? A gente tinha muito essa questão do instinto materno. A mãe nasce sabendo que o choro do bebê é de fome, o choro do bebê é de sono. Ela não nasce. Ela vai descobrindo como? Tentando. Né? Depois, sim, a gente fala que os bebês, né, que estão com a constituição psíquica saudável, eles não têm choro uníssono, que é um choro só. Eles têm choros diferentes. Nem outro é mais... Então, é fome, quer carinho, não quer que a mamãe saia, né? Isso a gente chama que é o banho de linguagem, que a gente vai nomeando pro bebê. Ele não sabe que ele é ele. Ele não sabe que o pezinho é dele. Ele põe na boca, ele põe a mão na boca, né? Que eles falou antes da fase oral. A fase oral vai por muito tempo, né? Os bebezinhos até 1 aninho e meio lá, botando tudo que vem pela frente na boca. Porque é como eles descobrem o mundo. Então, também tem essa questão, né? Da mãe poder se haver com este bebê. Os primeiros dias são dela com o bebê, dela e do pai, né? Dela, do pai, e se ela quiser ou não. Tem mães que não querem também que a sogra entre ali, que é uma relação deles três, né? Tem mães que querem que a mãe dela venha, né? Mãe da mãe, a mãe da mãe. Então, é muito de respeitar esse espaço, assim. Eu acho que a gente melhorou nisso, mas ainda tem muita interferência, assim, às vezes. E aí vem a outra questão, que é um boom de pessoas visitando e de repente nada. De repente eu tô ali sozinha, tô dando banho no bebê sozinha, fiquei lá 15 dias com gente o tempo todo e agora o que eu vou fazer? Sumiu todo mundo. Que aí a gente entra nas questões do pós-parto, que é o baby blues, né? Que é uma coisa que é normal, natural, mas que precisa passar, porque se não passa, a gente tem a depressão pós-parto. Que também é um quadro bem significativo, às vezes não é olhado, às vezes a gente tem casos de mães que tiveram e há muito tempo não era falado sobre isso e elas não trataram. Então, elas descobrem lá quando elas estão com, sei lá, 35, 40 anos que elas tiveram depressão pós-parto. Talvez a depressão foi agravando, que não foi olhado para isso, né? Foi olhado para o bebê. O bebê está saudável. Mas eu sempre pontuo, né? Para a gente poder ter uma criança saudável, o cuidador precisa estar saudável também. Sim. Né? Porque, diferente dos animaizinhos que nascem caminhando, um bebê depende de um adulto por muito tempo. E hoje a gente está vendo até a constituição, né, cerebral, e os neurocientistas colocando que o cérebro ele se forma por volta dos 20, totalmente, assim, né? Por volta dos 25, 26 anos. Então, assim, é muito tempo. Hoje os adolescentes, os jovens saem mais tarde ainda de casa. Então, é muito diferente essa relação. Né?
Se a gente não olha, se a gente não tem esse cuidado, como é que isso vai se constituindo, né, para a mãe, para o bebê, né? E aos pouquinhos vai entrando outras pessoas, que é super importante também. Então, não, agora você fica com o papai, a mamãe vai ali na cozinha fazer um lanche, a mamãe vai tomar banho, demorado. Não, fica com o tio, fica com a avó. É muito importante também, né? Sim. Mas tem que ter esse espaço de respeito nos primeiros dias, que é super importante. Ótimo. Contribuições excelentes, bem legal, assim, essas falas. A questão também da pessoa assim, se incomodar com o choro da criança, um detalhe curioso é que todo mundo já foi criança, né? Então, pô, vamos respeitar, né? Vamos deixar aí acontecer, né? Daqui a pouco passa, enfim, vamos ter paciência, né? Eu sempre brinco, né? Assim, as crianças choram e colocam pra fora. A gente que é adulto finge que não tá sentindo nada e depois explode. Olha só. Então, né? Interessante, é verdade. Elas comunicam o desconforto de alguma forma. Elas expressam o que estão E aí a gente sentindo. quer dar remédio para todas as crianças ou fazê-la, eu digo que é um para-te quieto, mas para algum lugar vai, né? Então, e às vezes aparecem as dermatites, enfim, outras coisas. Sim. Então, é bem importante. A gente tem também dermatites em bebês. Então, assim, o bebê não entende. O bebê entende. Só que às vezes, como a Cris falou, o que ele tem para expressar é o choro. Bebês que não choram, bebês que aceitam tudo. Então, assim, a gente tem... eu trabalho, né, também com essa parte da relação mãe-bebê. Então, é muito simbólico, assim, muito importante a gente pensar nos cuidadores que são a extensão desse bebezinho, né? Principalmente nesses primeiros momentos da vida, assim. A questão da mãe, que até a Ana comentou sobre essa questão do baby blues, da depressão pós-parto. A gente sabe que a mãe está com... a gente, como mulher, sofre com a questão hormonal a vida toda, né? A cada ciclo menstrual, sempre tem a questão hormonal que age diretamente na nossa questão do humor, na questão da fome, questão da ansiedade. Então, a gente... é aquilo que eu falei, a gente tem fases, literalmente. Então, durante a gestação, são 9 meses que ela vai tendo picos hormonais. E aí, quando nasce aquela criança, repentinamente, vamos dizer assim, tipo, demora alguns dias, mas é um hormônio que estava num pico altíssimo que baixa. E aí, com essa queda hormonal, ela acaba tendo várias sensações. Essa sensação de exaustão, de será que eu vou dar conta, de um choro que ela não sabe explicar, se é um choro de dor, se é um choro de tristeza, de alegria, um misto de sensações. É normal acontecer isso. Uma despedida da barriga também. Mas é aquele normal, mas que tem um limite de normal. Então, é aquilo que se espera para 1, 2 semanas no máximo. E, tipo assim, não é aquele... Vou chorar desde que eu acordo até que eu vou dormir. Não, é aquelas oscilações. São coisas mais sutis. Quando fica uma tristeza... Quando tem a perturbação do sono, e quando eu falo perturbação do sono, não quero dizer assim, eu não estou dormindo direito porque o bebê mama, a culpa é do bebê. Não, é aquela coisa de que não consegue dormir nem quando o bebê está dormindo. O bebê está dormindo, não relaxa, tem aquela ansiedade, aquela angústia de que vai acontecer alguma coisa com o bebê, de que será que vão cuidar com o bebê. Eu já assisti alguns relatos que é muito engraçado, mas é real, de mães que não saíam com o bebê de casa porque tinha medo que na praça tinha muitos pombos e que ia fazer cocô em cima do nenê. Olha só. É um medo real. E não saía, então era um medo real, assim. Medo de que a criança vai engasgar, todo mundo tem, é um receio, mas é uma precaução que a gente tem que ter, é um cuidado, é uma atenção a mais que a gente vai ter. Mas não que a gente não vai alimentar a criança porque ela pode engasgar. Ou a gente vai segurar ela de pezinho 24 horas por dia porque ela pode engasgar. Então, tudo tem um limite. E assim, os estudos hoje já mostram que 15% das mulheres têm depressão pós-parto. Então, não é uma coisa tão rara. Sim.
de saber. Até pra gente pensar, tem essa questão dos medos irreais, que aí a mãe cuida excessivamente do bebê, até privando de sair de casa, fecha as cortinas, não recebe ninguém. E tem os outros sintomas, que são, não consigo pegar o meu bebê, eu pego ele no colo, eu choro, eu acho ele estranho, não veio de mim. E eu não consigo amar o meu filho. Então é muito doloroso, porque aí também tem toda uma cobrança desse instinto materno. E o bebê, ele é estranho para a mãe está se reconhecendo com aquele bebezinho, ele estava dentro da barriga. Então, assim, eu tenho luto pelo meu corpo de antes, a minha barriga agora tá vazia, tá tudo estranho aqui, né? Tem a questão toda física, né? Desce os líquidos, né? Então, tem um período ali que eles falam da quarentena. E antes também a gente dividia muito, assim. O baby blues é tanto, o puerpério é isso. E hoje não, a gente mistura. Às vezes o puerpério dura um ano e meio, sei lá. Depende muito de cada mãe. Então, isso é mais difícil ainda. Por isso que é tão importante a mãe não ficar sozinha. Porque aí, se ela tá em si mesmada com aquele bebê, ela tá totalmente focada em manter ele vivo, porque é a principal preocupação das mães. Ele comeu, ele tá quente, ele tá respirando, eu dei banho. Ela nem lembra dela, que ela não comeu faz 12 horas, mas o bebê comeu. Então, assim, como ela vai perceber que ela não tá falando coisa com coisa, assim, que não vai ter pombo, que vai, sabe? Então, assim, alguém vai dizer, acho que vamos lá, vamos falar com o teu médico, né? Então, acho que isso é muito importante, assim, né? Que é esse o cuidado com a mãe. Às vezes o bebê tá cheirosinho, limpinho, alimentado. E a mãe teve um esforço gigantesco para fazer isso. Ou para agradar alguém, assim, não desagradar o pai, né? O que vão pensar de mim? Então, tem muitas questões, né? Por isso que a gente falou no começo, a maternidade abre muitos leques, assim. Tem muita coisa, né? Mas acho que são coisas bem, bem importantes de a gente poder pensar. Ótimo. Tudo que a gente pontuou aqui, muito, muito interessante. Teria muito mais para a gente conversar, né? Muito. Só reiterando aqui a participação da Magda Somavila, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela. Ela colocou, tia Cris foi super importante por aqui. Obrigada, Magda. Então, Gurias, para encerrar, né? O bate-papo tá bem legal, com certeza teria muito mais, né, para a gente conversar, mas de modo geral, assim, uma dica, ou várias dicas que vocês dariam, assim, para as futuras mamães e também para quem se identificou com tudo isso que vocês colocaram, enfim, principalmente aí das emoções, né? Onde é que pode buscar ajuda, enfim, o que é que pode fazer? Dicas de modo geral aqui para a gente encerrar, então. Eu só vou fazer um parênteses, se Pode deixar, Fabi. E assim, como a gente falou no começo, a gente falou sobre... Hoje começa o Agosto Dourado, né? Então, é um mês dedicado exclusivamente à amamentação. Dourado, até a gente tem várias pessoas nas redes sociais que falam que o leite é um ouro líquido, né? Então, meu Deus, um ouro líquido, porque não existe igual, né? E temos a Semana Mundial da Amamentação, que o lema dela, eu até vou ler para vocês, que é apoie a amamentação, faça diferença para mães e pais que trabalham. Então, tá bem voltado a essa questão que a gente falou social, assim, das mães que saíram para trabalhar, das mães que precisam amamentar no ambiente de trabalho, se esse ambiente de trabalho favorece isso para elas, não, mas tem lá o banheiro. Será que o banheiro é o local mais adequado para ela ir lá ordenhar, porque ela precisa de uma liberação hormonal, tudo para ficar lá com a maquininha, tirando leite? Então, a questão do tempo que elas têm direito, até os 6 meses, enquanto elas estiverem amamentando. Então, vai ter bastante coisas nas redes sociais sobre isso, tá? Certo. E eu queria dar essa reforçada também, porque é para voltar mesmo esse olhar na questão das empresas voltarem um pouquinho o olhar para as mulheres, para ver a gente como mulher. A gente foi para o mercado de trabalho, mas somos mulheres, apesar de tudo, né? Lutamos para estar nesse ambiente de trabalho, mas somos mulheres. Então, temos que ser vistas e reconhecidas como tal. Ótimo, perfeito. E acho que é muito importante, né? Isso que a Cris falou, que é o que eu falei antes. Então, tem uma cobrança social, mas não tem uma aceitabilidade de uma mulher com filhos. Uma mulher com filhos tem que buscar na creche porque está com febre, porque ele está chorando, porque ele está doente, né?
enfim, N motivos, né? Amamentação também. Ah, a gente tem que amamentar, que faço propaganda lá. Eu libero para ir dar de mamar, sabe? Os lugares estão preparados para isso, ou eu também não aceito a mãe estar lá em público colocando o seio para dar de mamar para o bebê, sabe? Então, assim, várias questões sociais também, que a gente entende que não tem como mudar do dia para a noite, porém, tem que começar de algum lugar. A Bom, gente tu tem que- não vai generalizar. Melhorou muito já do que era, né? Isso a gente sabe. Mas sempre tem aquele quesinho a mais que dá para ser feito. Fazer um ajuste. Alguma coisa de. Tem essa questão do preconceito, do seio também. Então, Sim, a mãe também se sentir acolhida no Exatamente. lugar. várias questões que dá para ir aprimorando, né? O que eu colocaria, assim, que eu sempre reitero, que a gente não precisa esperar, eu acho que o Brasil tem muito isso, o Brasil, enfim, né, a sociedade da gente trabalhar com, eu digo, apagar incêndio. E não precisa, a gente pode trabalhar com prevenção, então participar do grupo de gestantes, fazer o pré-natal, a gente tem, eu não posso, né, financeiramente bancar, então a gente tem recursos na saúde pública, que é muito boa, por sinal, a gente tem o SUS, que é excelente. Então, eu conversei com a minha amiga, ela disse, vou lá fazer uma avaliação, né? Isso a gente está falando da mãe, né? Do bebê também, mas aí é outra coisa. Então, às vezes a gente precisa também ter esse olhar pro cuidador, assim, como ele tá. Então, os familiares, né? As pessoas que convivem, não achar que vai passar, ou não é nada, né? Às vezes é tudo, e mais um pouco, assim. Então, essa mulher às vezes não está conseguindo se expressar, né? Eu queria deixar uma dica de filme aqui para quem quiser assistir, que é o filme Tully. Um filme muito legal. A atriz até teve que, na época, que engordar, assim, para fazer o filme. Então, fala do puerpério, muito bonito, assim, a forma como eles trazem de todas essas cobranças e de como é difícil bancar, né? E se virar em mudanças. 1000, né? Para dar conta de tudo. Então, é mulher, é mãe, é esposa, trabalha fora. E alguma hora isso também gera exaustão, que a Cris falou. Então, não esperar chegar nesse ponto, assim, né? Então, é claro que eu defendo o meu assado, né? A psicologia contribui muito, né? Com esse olhar mais humanizado para as mulheres, independente de serem mães ou não. É uma escolha também de cada mulher, de acordo com a sua realidade. Então, acho que isso é muito importante. Ótimo. Bom, a gente agradece, Cris, Ana, pela participação de vocês. Com certeza foi uma contribuição riquíssima, né, para o pessoal que nos assiste, para o pessoal também que vai assistir depois gravado, né? Pode deixar aí o seu feedback, enfim, e compartilhar também para que mais pessoas possam ser alcançadas, né? E sempre que tiverem novidades, fiquem bem à vontade. A gente que agradece, né, o espaço. Foi muito bacana. E estamos à disposição. Ficamos à disposição, a gente gosta de falar bastante. Ótimo, foi muito bom. Aí caiu a internet na metade, então ficou 2 partes, né? Parte 1, parte 2, depois o pessoal confere lá se não conseguiu ver o finalzinho lá da parte 1. Tá certo? Boa noite a todos. 8 minutinhos faltando para as 8 horas da noite.